Olá, estudantes da primeira série! Nesse vídeo, nós vamos falar sobre montanhismo. Eu sou a professora Gisele Souza, de Educação Física, e vamos conversar um pouquinho. Qual é o objetivo da nossa aula de hoje? Compreender os contextos históricos do montanhismo no Brasil. Identificar e mapear espaços e equipamentos para a prática do montanhismo. Identificar práticas de mínimo impacto para a conservação de ambientes naturais. Então, o que a gente sabe hoje? Quando George Mallory foi questionado sobre o motivo que o levaria a escalar o Monte Everest, o pico mais alto do mundo, ele respondeu: nenhum. Não há nenhum objetivo científico a ser alcançado. É simplesmente a satisfação do impulso de realização, um desejo indomável de ver o que jaz além que sempre pulsa do coração do homem. Quais os outros motivos levam o ser humano a escalar as montanhas? Que outro motivo leva o ser humano a querer escalar uma montanha? Quais seriam nossas responsabilidades ambientais para com esses ambientes? Qual a nossa responsabilidade ambiental para esses ambientes, né? Por que a gente quer escalar um ambiente que a gente, não conhece? E por quê? Qual a nossa responsabilidade de ir para um lugar pouco explorado, né? E qual a nossa responsabilidade ambiental? A gente pode jogar lixo lá? Será? Então, montanhismo do Brasil. No dia 21 de agosto de 1879, pela primeira vez em nosso país, uma equipe de montanhistas se reuniu com a única finalidade de realizar uma escalada de montanhas sem outras motivações, a não ser apreciar seus panoramas e desfrutar das belezas e da satisfação de chegar ao ponto mais alto. Então, em 1879, se reuniram alguns montanhistas para chegar no ponto mais alto da montanha. Então, aqui é o maciço do Morumbi e seus vários cumes. Então, mostra os vários cumes, né? Cumes é a parte de cima da montanha. Liderada por Joaquim Olímpio de Miranda, a equipe chegou ao ponto mais alto da Serra do Marumbi. Um pico com 1.539 metros de altitude. Em homenagem ao seu pioneiro, este pico foi batizado como Pico de Olímpio. Então, o primeiro pico lá que eles exploraram, né? O Joaquim Olímpio de Miranda, foi o pico da Serra do Marumbi. Tá lá, ó. Aqui é uma representação do pico da Serra do Marumbi. Foi explorado e eles colocaram de nome o Pico do Olímpio. No dia 13 de julho de 41, liderado pelo geólogo alemão Reinhard Mecke, uma equipe conquista o Pico do Paraná, a mais alta montanha do sul do Brasil. Então, 41 também teve uma conquista de pico. Aqui, olha aqui o Pico do Paraná. Ele é o mais alto do sul do Brasil, né? Então, podemos classificar o montanhismo em diferentes categorias, né? Então, aqui é o pico. E agora, vamos ver como é que fica essa classificação em diferentes categorias. O hiking, né? É uma caminhada de curta duração, preferencialmente poucas horas, e que não envolve nenhuma atividade de campo ou pernoite. Então, o hiking são as caminhadinhas que vocês faz, né? Dentro de uma trilha, não passa a noite, não fica dormindo, vai e volta, não precisa de camping, né? Claro que precisa de alimentação. Aqui, ó, aqui eles estão precisando de um auxílio, né? Ali para ajudar para abrir mata ou para ver se tem algum bicho, né? Porque ali é um espaço de natureza, né? Quase o homem não mexeu nesse espaço. O trekking, para a prática do trekking, o praticante irá acampar. Então ele vai acampar, ele precisa de uma barraca, né? Ou dormir fora de casa, podendo ser em refúgios, albergues ou abrigos, durante o percurso que irá realizar. Então, dentro desses percursos, dessas caminhadas para a conquista de picos, tem a parte que tem lá para acampar. Então, a pessoa vai lá, não são acampamentos assim, claro, mais rústicos, mas existem lugares para acampar, que são mais limpos, que tem banheiro, né? Então, que eles podem utilizar, então, para eles passarem a noite, ou eles pernoitarem ali. E tem alguns tem alguns albergues, alguns refúgios e alguns abrigos também dentro dessas caminhadas. Então, se chama trekking. Aí a Via Ferrata é um percurso preparado nas paredes rochosas da montanha, com escadas, cabos, pitões e etc., destinado a facilitar a progressão e otimizar a segurança dos montanhistas. Então, ele é um percurso preparado na parede. Então, eles preparam o percurso na parede rochosa da montanha, então, preparado na rochosa da montanha, com escadas, cabos, pitões e etc. Então, ele é destinado a facilitar a progressão e otimizar a segurança dos montanhistas. Então,
ali eles têm algumas seguranças, é montado já pelo homem, né? Então o homem ali já interferiu ali com algumas escadas, alguns cabos para ajudar os montanhistas, né? Então é via ferrada. A alta montanha. O que é alta montanha? Termo utilizado para a escala de montanhas grandes. Então alta montanha é para montanhas grandes, como o alpinismo de 5.000 metros, o andismo de 7.000 metros e o malaísmo de 8.000 metros, né? Altitudes acima de 2.500 metros. Então, quando a altitude é acima de 2.500 metros, se chama alta montanha. Atividade número 1. Quais equipamentos você considera essencial para levar para a prática do montanhismo? Então, se você for fazer uma conquista de pico, né? Se for fazer uma prática do montanhismo, o que você levaria para essa prática? O que você levaria para essa caminhada? O que você levaria na mochila? Você tem que montar uma mochila, né, que você consiga levar. O que você colocaria dentro dessa mochila para a prática do montanhismo? Eu vou dar um tempinho para vocês e vamos conversando sobre isso depois.
Voltamos, pessoal. E aí? Quais equipamentos considera essencial para levar para a prática do montanhismo? Então, como eu conversei com vocês, o que você levaria na mochila, né? Vamos ver aí. Comida. Você vai passar o dia inteiro fazendo a prática ali do exercício. Você levaria comida? O que mais você levaria? Se fosse calor ou frio, você levaria uma blusa para se aquecer, caso ficasse até mais tarde? Se você fosse passar pernoite, o que você levaria? Uma barraca, um cobertor? Que mais você levaria para essa prática? Que mais? Uma faquinha para que, né, abrir o matinho lá? Água? Você levaria água ou ficaria morrendo de sede? Levaria refrigerante? O que você levaria nessa mochila? Faz a listinha lá e agora nos próximos slides a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Não? Então, quais são os principais equipamentos? Então, vamos lá. Primeiro de tudo é a mochila, né? Você pode ver que a mochila da pessoa que faz montanhismo, ela é uma mochila, normalmente é assim essa mochila, né? Ela é grande. Então, primeiramente, você levaria uma mochila. Aí, se você fosse passar a noite, você levaria uma barraca. Vamos achar aqui, ó, barraca. Então, você levaria uma barraca aqui para ser montada, né? Outra coisa que é importante, né? Nós talvez não temos se apegado a isso, né? Porque normalmente na montanha faz frio. Um isolante térmico. Isolante térmico é aquele tapete que você usa assim, né? Que ele é térmico para não passar a umidade. Então, um isolante térmico. E se você fosse dormir, o que mais levaria? Levaria um saco de dormir. Porque o saco de dormir você poderia ficar mais quentinho, mais aquecido, né? Ali. Vestuários específicos. O que é vestuário específico? Então, aqui tem uma demonstração, ó. Uma botinha já mais fechada, né, com cano mais alto, para que, né, não tenha nenhum tipo de... Você pode encontrar uma cobra, alguma coisa no meio do caminho, né, que ela não te pique, não te machuque, né, algum outro tipo de bicho. É casaco de manga comprida, né, ali. Então, há vestuários específicos e adequados para essa prática. Kit de primeiros socorros, também realmente muito importante, né? Então vai lá que você foi picado por um inseto, você tem que passar alguma pomadinha lá na hora, ou antes mesmo passar um repelente, né? Para que não seja picado por nenhum inseto. Então, kit de primeiros socorros é importante. Machucou um dedo na hora da escalada, então, né? Passa ali um band-aid. Lanterna, se for passar a noite, você precisa ter uma luz, né? Então, de repente, uma lanterna que funcione a pilha, não pode ser uma lanterna que funcione a luz. Né, porque talvez você não tenha a luz lá para carregar essa lanterna, né? Um kit de higiene e de proteção. Então, como eu já tinha falado, repelente, protetor solar, porque não é só porque vai estar frio, né? O sol também queima, né? O frio também queima. Então, e um kit de higiene, né? Pasta de dente, papel higiênico, escova de dente, tudo isso tem que pensar, né? Fogareiro e kit cozinha. Então, nós temos um fogareiro ali e um kit cozinha, umas panelinhas, né? Assim, para cozinhar ali, fazer a comidinha ali. Normalmente as comidas elas vêm uns tabletes, não sei se tem aqui alguma representada, mas elas vêm num tablete, você abre lá, esquenta ali com a água, né, que você tem, e é assim que é. Então por isso que é um kit cozinha. Água e alimentação. Então a água é muito importante, então tem que levar muita água, né, porque a gente tem que se sentir o tempo todo hidratado, uma caminhada grande. E o alimento, né, levar as barrinhas de cereais, levar realmente aquela comida que vai para vocês que vem embalada, assim, então você coloca ali no fogareiro e daí elas, né, são comidas que são embaladas propriamente para a prática do montanhismo. O mínimo impacto. Então, grupos menores causam menos impacto ambiental. Então, se você for num grupo menor, é claro que você vai causar menos impacto ambiental, você não vai assustar os bichos, né? Porque o impacto ambiental não é só você jogar o lixo no chão, é sujar o local também, não incomodar os animais, não se interferir, né, naquele local que existem as montanhas. Mantenha-se das trilhas e não use atalhos, pois esses favorecem a erosão. Então, as trilhas elas já foram feitas para isso, entendeu? Então, não tem por que usar atalho, né, ou fazer atalhos ali, vai promover a erosão. Acampe somente em locais pré-estabelecidos. Bons locais de acampamento são encontrados, não construídos. Então, tem alguns locais de acampamentos que já... Tem alguns lugares que tem, é um local que você pode fazer o acampamento ali, já né, tem uma plaquinha, olha, local bom para acampamento e tal. E os locais que são encontrados e não são construídos. Então, local que você também achar bem seguro ali para acampar, você também pode armar a barraca ali. Traga seu lixo de volta. Então, se você jogar o lixo, você coloca na sacolinha
porque não vai ter ninguém para coletar o seu lixo lá, né? É a natureza, tá de contato com a natureza, 100% a natureza. Então, tudo que você tiver de lixo, você tem que trazer de volta. Não faça fogueiras. Fogueiras enfraquecem o solo, representa uma grande causa de incêndio florestal. Então, você vai fazer uma fogueira, não sabe apagar, de repente a fogueira perde o controle e acaba pegando fogo naquele local que você está, acabando, né, a mata, alguma coisa. Então não faz fogo, né? Você traz seu fogaréuzinho lá certinho, né? Não precisa fazer fogueira. Para cozinhar, às vezes um fogareiro próprio para acampamento, como eu falei, né? Tem um fogareirozinho próprio, você usa para utilizar. Respeite os animais e as plantas, foi falar que os ambientes são deles, não é nosso, né? Então nós estamos no lugar deles, não eles no nosso. Observe os animais à distância, não os alimentos. Então, você observa o animal, você não sabe qual é a reação do animal. Você vai encontrar alguns animais, mas não sabe como é que ele vai reagir. Seja cortês com os demais visitantes e com a população local. Então, os demais, eles são, ali é a localidade deles, não é a sua. Então, você tem que ver, seja cortês, tenta se comunicar com eles, né? Tente pegar as orientações que eles dão para vocês. Esse local não é bom, esse local é bom, né? Ande e acampe em silêncio, preservando a tranquilidade. Deixe rádio e instrumentos sonoros em casa. O acampar também é um momento de você com a natureza. Então, você não vai levar rádio, essas coisas assim, né? Então, atividade número 2. Considerando as boas práticas que devem ser tomadas na montanha, que ações podem ser aplicadas com boas práticas de sustentabilidade na sua escola. Então, você olhou, a gente conversou um pouco sobre como é que é a sustentabilidade nas montanhas, como é que a gente pode fazer. E na sua escola, como é que pode ser feita a sustentabilidade? Vou dar um tempinho para vocês pensarem.
Voltamos! E aí, como que na sua escola você pode aplicar uma prática de sustentabilidade na sua escola? Então, eu acho que a gente pode deixar a escola menos poluída, né? Juntar o lixo, né, da sua escola, não deixar lixo no chão, não deixar lixo nas carteiras, né? Deixar a escola ser mais sustentável, né? Principalmente o que mais incomoda, algumas coisas que mais incomodam a escola é o lixo, né? A pessoa vai lá, come, joga o lixo salgadinho no chão, joga o lixo o lixo, aponta o lápis, não consegue apontar o lápis na lixeira, joga todo o negocinho do lápis no chão, né? Então, papel, né? Vamos usar menos papel. Então, não precisa, você usa o papel, rasga o papel, usa aquela folha, já vai para outra folha. Não, vamos usar tudo, né? Porque vamos melhorar o nosso planeta. Então, ali tem aqui como praticante de montanhismo, eles têm bastante regras sustentáveis, então vamos tentar colocar em prática na nossa escola. E o montanhismo pelo mundo. São 7 cumes. Um dos projetos de montanhismo mais famosos do mundo é proposto pelo norte-americano Dick, né, realizado em 1975. Hoje é um dos mais populares roteiros de montanha e consiste na ascensão de montanha mais alta de cada continente. Então, ele fez um roteiro, o Dick aqui, de conquista dos 7 cumes. E as montanhas pelo Brasil, né? Então aqui temos algumas montanhas, os 11 picos mais altos do Brasil. Aqui então tem ali pico de 3 estados, pico do Sino. Então o pico mais alto aqui é o pico da Neblina, com 2.993, né? E o mais baixo é o pico dos 3 estados, com 2.665 metros aqui, né? Então temos outros picos também aqui no Brasil, que conhecidos e já foram conquistados ali. Então o que estudamos nessa aula de hoje? A história do montanhismo no Brasil, a classificação do montanhismo, a gente viu que tem várias classificações, os equipamentos, que é muito importante os equipamentos para essa prática, o mínimo de impacto, tentar fazer a prática do montanhismo com o mínimo de impacto na natureza e as principais montanhas no mundo, no Brasil. Então, hoje falamos um pouquinho sobre montanhismo, eu espero que vocês tenham gostado e até breve.